É isso aí, nação. Esse foi um trecho da entrevista que Bandeira de Melo concedeu ontem na Jovem Pan Esportes, falando um pouco sobre esse seu início no Flamengo, né? Essa sua passagem vitoriosa no que diz respeito à organização, principalmente porque ele quem começou tudo isso, né? Foi Bandeira de Melo que começou a organizar. Foi a partir da época de Bandeira de Melo que o Flamengo começou a se reorganizar e hoje está bem financeiramente, graças à competência dele, né? E ele fala aí, ele cita aí alguns problemas que viveu, né, na sua administração. E ele na época, falou que Landim queria que ele se participasse da chapa e fosse reeleito, né? Ele aceitou, né? Depois teve um membro lá da chapa que xingou ele, no caso foi BAP, e saiu da chapa, né? Causando um clima bastante constrangedor. E ao sair, BAP disse que ia levar alguns da sua chapa, né? E disse que ia tentar fazer uma nova chapa para bater de frente com Bandeira de Melo. Esse clima ficou bastante complicado no Flamengo naquela época. Até aí tudo bem, né? Normal. Você não compactuar com algumas coisas da sua chapa e querer sair. Mas logo em agosto, quando foi o registro da chapa, segundo Bandeira de Melo, Landim chegou para ele e disse que não queria mais que ele fosse reeleito, não queria mais que ele fosse o candidato a presidente à reeleição. E iria colocar outro candidato que queria o apoio de Bandeira de Melo. Aí Bandeira não aceitou, claro, não tinha como aceitar. Você participar de todo um processo de eleição, campanha, chegar no dia do registro, ele dizer que não queria mais que Bandeira fosse reeleito, é uma sacanagem tremenda de Rodolfo Landim, hoje presidente do Flamengo, né? E como ele disse que não iria aceitar, Landim disse, beleza, então a gente vai formar uma nova chapa e vai concorrer com você a presidente do Flamengo. Ele disse, ok, pode ir, né? Mas que sacanagem Landim fez, né? De acordo com as palavras dele, né? Vamos acreditar que ele esteja falando a verdade. Então, de acordo com Bandeira, foi uma tremenda sacanagem que Landim fez. Depois de ter feito a chapa, disse que queria Bandeira de Melo como reeleito ao Flamengo, que iria apoiar ele para ele ganhar. E logo depois de alguns meses, no dia do registro da chapa, ele dizer que não queria mais, né? Que iria formar uma chapa para bater de frente. Sem falar nas acusações que Landim cometeu com relação à Bandeira de Melo, que ele tinha roubado, né? Principalmente nessa questão de Paquetá, né? Que tinha algo estranho na venda de Paquetá. Não lembro ainda aqui no Brasil um time que tenha vendido um jogador pela multa. Até porque multa é justamente por isso. Você coloca um valor alto para o jogador não sair para qualquer equipe, só para aquelas equipes que realmente têm dinheiro. Então isso acontece normalmente. Dificilmente no Brasil um time vende um jogador para a Europa pela multa. Então Bandeira sofreu bastante acusações que até hoje nenhuma delas foram provadas, né? Para mim é um dos melhores presidentes que o Flamengo passou e o Flamengo teve. Então, se o Flamengo está vivendo hoje bem financeiramente, o principal sujeito responsável por isso se chama Bandeira de Melo. Nenhum presidente teve a coragem de fazer o que ele fez, ele fez nada mais nada menos do que o simples. Pagou a dívida, né? Ele se reinventou na questão de montar equipes consideradas mais fracas e se preocupou em pagar as dívidas. Depois de pagar as dívidas, aí sim, ele montou equipes mais fortes, porque entrava mais dinheiro, e daí então o Flamengo começou a ganhar títulos. Então, tudo começou nessa questão de se preocupar no pagamento das dívidas. Hoje o Flamengo é o que pela competência e pela organização de Bandeira de Melo. Para mim, foi um dos maiores presidentes que eu já vi até agora. Foi ele que começou tudo isso que o Flamengo está colhendo agora. Então, nós flamenguistas deveremos entender que Bandeira de Melo teve um papel fundamental para o crescimento do Flamengo, para que ele chegasse hoje brigando por títulos e sendo um dos melhores times do Brasil. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam de Bandeira de Melo à presidência do Flamengo? Ele foi um bom presidente ou não? Participe aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, curtam nossos vídeos. Isso é bastante importante para o crescimento do canal.